In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje, primeira sexta-feira do mês, do Sagrado Coração. Estamos na primeira semana da Quaresma, celebrando as têmporas. Este Evangelho, bom, claro, ele é longo, é toda uma catequese sobre a conversão, sobre o batismo. Mas ficamos nesse texto, nesse início do texto da cura deste cego da piscina probática. Então, alguns alimentos que se apresentam no início são mais terríveis. Primeiro, uma notícia de que daquela multidão de doentes, eu me lembro disso por causa do problema do coronavírus, né? E virão outras pestes, e serão piores do que esta. O mundo já está apavorado e desequilibrou-se, um desequilíbrio total diante da propaganda do coronavírus. E que serve com certeza a interesses da agenda maldita que querem impor-se sobre o mundo. Mas aquela multidão lá na piscina lembra bem a multidão dos homens que estão, de fato, apavorados. Né? Temos aí a água e a cura de Jesus. Tem acontecido cada coisa ridícula. Vejam que a própria piscina de Lourdes, que é curativa, tantos milagres, né? Fechada por causa do medo do contágio, mas isto... Bom, fora as igrejas, as missas, os sacramentos. Bem, vai sair uma norma em Roma para a diocese de Roma, só a celebração dos sacramentos, todas as outras atividades da igreja em Roma cessam. Só a administração dos sacramentos ainda permanece. Então, a igreja, em vez de se unir contra o pecado, essa palavra de Jesus é forte, hein? Não peques para que não te aconteça algo de pior. Tem algo bem pior que o coronavírus aí. Bem pior. Gente, ontem eu escutava um discurso de Trump, acho que é da primeira campanha, agora já está noutra campanha, mas o discurso ainda é aquele. Mas assim, enfrentando abertamente a nova ordem mundial. Enfrentando aberta. Esse homem não vai longe. Não vai longe. Já tentaram acabar com o governo dele durante todo esse primeiro mandato. Não conseguiram o impeachment agora esse ano. Né? Então agora virão com alguma coisa bem mais forte. Hein? Virão com atentado. Virão com morte. Não, com certeza. Né? Trump terá que ser impedido de alguma forma. De alguma forma. Então, é o que acontece a nós, a humanidade inteira. Algo de bem pior. Algo de muito pior do que o coronavírus está no ar. Né? Toda essa agenda maldita. Toda essa agenda maldita. Mas a notícia é de que o homem não sabia quem o havia curado. Isto é, desconhecia Jesus. Desconhecia Jesus. E é o que hoje nos acontece. Onde está a cura? A própria contra-igreja, não a Igreja Católica. A Igreja Católica somos nós, um pequeno resto que mantém firme a fé. A contra-igreja, comandada por este antipapa, né, Bergoglio. Ainda ontem, de novo, escutava uma entrevista do bispo Schneider. Né? Mas vejam que interessante.
o seu antigo arcebispo, que aliás o ordenou, apareceu como um dos 3 bispos. Quer dizer, todos eles mais ou menos, né? Para o meu gosto menos do que mais, mas temos 3 bispos aí bem firmes contra Bergoglio, isto é, denunciando ele, que é Dom Gracida, esse eu acho que é o melhor de todos. Dom Gracida, no Texas, Dom Lenga, que agora apareceu em Caranga, e justamente esse é o bispo que ordenou o Dom Schneider, mas dizendo claramente, Francisco é um anticristo. Não sei, a gente não sabe, as notícias não, até que ponto ele tem clareza do que significa isso, e, enfim, né? Mas sim, eles acreditam no fim dos tempos, no fim do mundo. Né? Estão pregando isso. Então, Gracinda, Lenga, e o terceiro, assim, mais claro, assim, já um inimigo fidagal, como é que é o nome dele? Que esses dias apareceu num movimento, num protesto na Alemanha, que foi o embaixador da Santa Sé em Washington. Agora o nome dele me escapou. Eu tenho a figura dele presente. Enfim, mas esses 3, né? Porque Schneider, na entrevista de ontem, ainda ouvia ele, por mais que denuncie alguma coisa daquilo que acontece à igreja, que nem Dom Zen, que fica ainda colocando para proteger Francisco o Parolin, né? Dom Schneider, não, Roma ainda tem que ser seguida. Não, Francisco é Papa. Que falta de conhecimento, que falta de conhecimento. Mas o ponto, na verdade, é mais profundo, é mais radical. Né? E que seja, sobretudo, na contra-igreja. Isto é, o desconhecimento de Jesus. O desconhecimento das Escrituras. Não conseguem ver que está se realizando tudo aquilo que está nas Escrituras. Está se realizando. É impressionante. No tempo de Jesus, sempre as Escrituras, claro, as Sagradas Escrituras escreveram antecipadamente a história do início ao fim. Né? Escreveram a história. Então, tudo aí está descrito. Mas nunca como a geração de Jesus e a nossa geração, nunca como nessas 2 gerações se cumprem as Escrituras. Né? Nunca. E na nossa geração é preciso que se cumpra, estão se cumprindo as Escrituras. Né? E trata-se da rejeição de Jesus, do desconhecimento de Jesus, de não saber mais quem é Jesus. Né? Não sabe. Jesus é um qualquer. Né? Está aí ao lado e até abaixo de outras figuras, como Buda, esperando ainda um Messias. Parece que a própria contra-igreja ainda espera um Messias. Ele virá em breve, né? Que é o anticristo. Então, esse é o grande problema que hoje nós temos no mundo e na contra-igreja, o desconhecimento de Jesus. Como se segue. Desconhecem Jesus. Quem é Jesus? Receberam um grande milagre dele e, contudo, não o conhecem. Que coisa! Aquela que devia ser a sua própria igreja. Quer milagre maior do que este, o dom da fé, que agora, naqueles que receberam, está sendo assim tão desprezada? Né? Desconhecem Jesus. Isso é o terrível acontecimento. Mas o mais grave ainda é que aquele homem, quando vê Jesus,
E reconhece, e é advertido por Jesus para que não lhe aconteça algo pior, vai lá e o denuncia. O denuncia aos seus inimigos. Bom, esse é o ponto que hoje é o característico da nossa humanidade. Né? Por isso eu digo, fiquemos neste evangelho até onde ele foi realmente. Porque este é o ponto mais característico do tempo que vivemos. A denúncia de Jesus. Isto é, a oposição franca, direta, que faz o mundo e a contra a igreja, a divindade e a pessoa de nosso Senhor. Quer dizer, chegaremos a isso, chegaremos ao anticristo. Vejam, é isso que eu queria dizer-vos hoje. Impressionante, impressionante. É de arrepiar. Né? Antes do aparecimento do anticristo, sabendo que ele já está aí, a humanidade é anticrística. A contra-igreja é anticrística. Veja, esse é a mais terrível notícia que pode se considerar. A humanidade, a igreja são anticrísticas. Se colocam contra, lutam em face dele, né? Contra ele, contra a divindade. Lutam diretamente contra a divindade. Que coisa, hein? Quer dizer, quando o anticristo aparecer, claro que será recebido. Porque ele vem, mas ele já está aí, quer dizer, e não está aí só porque a sua pessoa está aí, mas porque a humanidade e a própria contra-igreja tornaram-se anticrísticas. Tremendo. Terrível. E há de quem não o seja, porque somos excluídos da igreja e da humanidade. Por isso que precisamos nos retirar, ir a refúgio. Precisamos nos retirar, precisamos ir a refúgio, porque somos excluídos, já somos excluídos dessa humanidade anticrística, desta contra-igreja anticrística. O anticristo aparecerá em breve? Sim. Mas nem precisa aparecer, porque já está aí aqueles que nos expulsam. Olha o Catejon aí, quando deve ser supresso aquele último que o impede de aparecer e que ainda acreditamos seja Bento XVI. Tá? Ainda acreditamos que seja Bento XVI. O Catejon. Mas para nós já se manifestou, já está na hora de nos retirarmos. Né? Já está na hora de nos retirarmos. Por isso, aplica-se bem a nossa geração, como aplicou-se bem a geração de Jesus, a primeira leitura, que é terrível. Né? Quer dizer, a possibilidade de um homem bom ser condenado porque, afinal, desvirtua-se, volta ao mal. Do homem mau se converter a bom. Mas o triste é que o homem bom, o homem justo, possa perverter-se. E disse a leitura, o estado deste homem é pior. É isso que nós devemos dizer a esta geração. Não há geração mais ímpia, pior do que a nossa, que busca o seu próprio desaparecimento, porque ela que fabrica o vírus, ela que se torna anticrística, ela que dá vez a esta agenda maldita. Vejam, Trump lutando praticamente sozinho. São 2 ou 3, bem escriturístico isso aí. 2 ou 3 que se colocam verdadeiramente, frontalmente contra a nova ordem mundial. Eu não diria que o Brasil se mete assim. Eu não salvaria
nem o Brasil, ou por outra, eu não colocaria sequer o Brasil ao lado de Trump. Acho que o Brasil está mais preocupado com o crescimento, o enriquecimento, o combate o combate à corrupção interna, tudo isso muito bom, tudo muito bom, mas sem aquela visão maior, sem aquela visão maior, sem aquela luta maior. E sem essa luta maior, a gente acaba por tornando a própria luta por justiça numa colaboração com a nova ordem mundial. Acaba tornando isso, é impressionante, mas acaba tornando isto uma colaboração com a nova ordem mundial. Então não coloco sequer no Brasil, ainda não. Não vejo que o Brasil seja uma daqueles 2 ou 3 estados, príncipes que estejam realmente do lado de Trump. Não vejo. Então, queridos, esta geração que tornou-se maldita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.